Olá, vamos falar um pouco sobre regência verbal. Quando você fala de reger, você fala de regência de mandar, de dominar. Então, quando eu estou falando de regência verbal, quem é que está no domínio? Quem é que está dando as cartas? O verbo. Então, o verbo é o centro. Se você fala de regência verbal, a primeira coisa que você precisa achar na oração é o verbo. Na verdade, você sempre precisa achar o verbo na oração quando você fala de análise sintática, né? O verbo, ele te diz quem é o sujeito, ele te diz quem é o complemento, depende da pergunta que você faz ao verbo. Na regência verbal, ele vai dizer se você precisa de preposição ou não e até qual preposição você pode usar entre aqueles complementos. Por exemplo, o verbo gostar. O verbo gostar pede uma preposição, né? Eu posso falar assim, eu gosto Maria? Não. Fica faltando alguma coisa, a frase fica estranha, porque quem gosta, gosta de. Kate gosta de Maria. Aí o sentido fica melhor. E de acordo com a preposição, falei em sentido, que de acordo com a preposição que você usa, esse verbo pode mudar ou não o sentido. Vou falar mais abaixo para você. Mas assim, sem pensar em mudar ou não o sentido, você precisa prestar atenção nesse verbo logo no termo que ele vai reger. Se o complemento dele, um dos maiores erros e que cai muito em prova, é o pronome relativo. Porque às vezes o complemento do verbo, o objeto direto, o objeto indireto, às vezes ele aparece como um pronome relativo. Aí você precisa ter cuidado, porque esse é um dos maiores erros de regência verbal, cai muito em concurso. Esse pronome relativo, ele precisa ter a mesma regência do objeto direto, porque ele é um objeto direto, não é um pronome relativo, ele é relativamente um pronome, ele só está ali como pronome relativo, mas se ele estiver substituindo um objeto direto, ele é objeto direto, se ele estiver substituindo um objeto indireto, ele é um objeto indireto, então ele precisa ou não da preposição que esse termo regido tem. Então, por exemplo, estamos falando de gostar, né? A pessoa que Kate gosta não virá hoje. Tá certa essa oração? A pessoa que Kate gosta não virá hoje. Se Kate gosta de alguém. Esse de alguém é essa pessoa que, então esse que é o pronome relativo. Então seria a pessoa de que Kate gosta. Entenderam? Então, quando você acha o verbo e você procura quem ele está regendo. Se for um pronome relativo, use a mesma regra que você vai usar para o complemento, ou para o objeto direto, para o objeto indireto. Use a mesma regra, usando a preposição ou não. Outra coisa que você precisa prestar atenção é que muitos verbos mudam o sentido de acordo com a regência. De acordo com a regência, muitos verbos mudam o sentido. Então, isso é bem interessante você prestar atenção em alguns verbos. Na lista, você vai perceber alguns verbos na lista que tem de exercício logo abaixo. Para você fazer exercício, você vai perceber vários verbos. Vamos pensar aqui em um verbo aspirar. Aspirar, ele pode ter mais de um sentido, não tem? Aspirar de sentir cheiro ou aspirar de desejar, de almejar. Aspirar, quando você está de inalar, esse aspirar é transitivo direto. Então, eu aspirei o perfume da flor. Mas se eu tiver aspirar de a desejar, eu aspiro dias melhores. Eu desejo dias melhores. Esse aspirar é transitivo indireto. Então, quem aspira, que deseja, aspira a alguma coisa. Então, eu aspiro ao cargo de funcionário público. Eu já sou funcionária pública, mas você está aspirando a alguma coisa. É transitivo indireto, que é de desejo. Mesma coisa do verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Assistir, de dar assistência, de cuidar. O médico assiste o paciente, ele deu assistência ao paciente. Agora, quando é de ver, você não assiste o filme no cinema, você assiste ao filme. Quem assiste o filme provavelmente é o diretor, ele dá assistência ao filme. E assim, lá no exercício você vai encontrar vários verbos. Não deixe de
observar essa relação com os verbos, não deixe de observar essa relação com o pronome relativo e de observar a relação com os pronomes oblíquos. Me, mi, te, ti, o, ali, se, si, porque tem uma regra específica, você vai encontrar na apostila, faça os exercícios, treine, porque regência verbal você precisa treinar bastante para decorar, porque são regras. Beijos! Bom exercício para vocês!